Meus almados cultivadores do bem, poética é criação. Criar é trazer a vida. É um fazer, fazer o aurido em vida, engendrando vida. Palavras de nossa também escritora do Coletivo Marianas, Priscila Prado, que introduz o livro Espiral Poética a nós, continuando. Hoje, Saúde com Vidas traz brotos, embriões, neurônios, caracóis, furacões, e a vida se faz em espiral. Essa é a poética de Laura Montserrat, que leva o nome de sua avó materna. Porém, o nome foi feito em homenagem a uma amiga de sua mãe, Isis, uma poeta curitibana, Laura Santos. Aí o destino já dava seus futuros sinais. Laura é mãe de uma filha, de um filho e avó de 3 netas. Tem muitas obras publicadas na área de psicopedagogia e educação. Ela é a segunda de uma prole de 9 filhos e, desde muito pequena, registra o mundo desenhando e escrevendo. E hoje irá compartilhar conosco, aqui no programa Saúde com Vidas, a rede dos alquimistas de agora, a sua sábia mensagem de vida. Laura, seja muito bem-vinda em nossa sala de bem-estar Saúde com Vidas. É um prazer, Carla, receber esse convite, estar aqui com você. É sempre muito bom a gente conversar, né? Conversar sobre as coisas da vida. Então, vamos lá. E, primeiramente, aquela pergunta típica de psicóloga. Quem é Laura Montserrat? Laura Montserrat é, antes de tudo, uma mulher, né? Uma mulher irmã de mais 8 mulheres, né? Nós somos em 9 mulheres. Uau, a casa das 9 mulheres. É, a casa das 9 mulheres. E uma mulher que, segundo meu pai, né, é uma mulher revolucionária, né? Mas que ele dizia que é revolucionária no bom sentido da palavra, no sentido de estar sempre revolvendo a terra para que o ar entre, né? E sempre trazendo novas perspectivas, novas visões, né? Não sei se é porque eu sou canhota, tenho o lado direito do cérebro mais desenvolvido. É o lado artístico, né? O lado artístico. E aí essa coisa da novidade sempre está comigo, né? Então, Laura é alguém que está sempre pensando num novo projeto, numa nova perspectiva, numa nova ação, para que as coisas melhorem, para que a vida caminhe mais suave, mais leve, mas sem medo de enfrentar as dificuldades que a vida traz, né? Então, é isso. E como surgiu, Laura, esse teu interesse, esse teu despertar pela educação? Olha, como eu sou a segunda filha, Carla, de uma prole de 9, né? Eu acabei ficando, a minha mãe brincava que lá em casa tinha os departamentos, né? Então, a minha irmã mais velha, ela era do departamento da alimentação, ela que cuidava da cozinha, ela estava numa escola que ensinava essas coisas, né? A escola técnica do Paraná, e ela aprendia muito essas coisas lá, então ela era responsável pela cozinha. E eu era responsável pelas crianças, né? Então, a minha mãe dizia que eu era do departamento da educação e que eu ia ser ministra da educação quando eu crescesse, né? Porque eu estava sempre às voltas com as minhas irmãs, ajudando a cuidar, ajudando a vestir, ajudando a elas se alimentarem, enfim, mas gostava muito de brincar, e sempre gostei, e até hoje eu adoro brincar, então adorava brincar com elas, né? E também morava numa rua populosa de crianças e tal, então estava sempre
organizando festa para as crianças menores, né? Estava sempre envolvida com as coisas da educação e com as bonecas, né? Então, eu ficava horas dando aula para bonecas. Olha que Eu lindo. dei aula para bonecas até 14 anos, né? Então, eu dava aula para as minhas irmãs pequenas, e quando elas não queriam, eu dava para as bonecas. E, então, acho que isso já fazia meio que parte da questão familiar, que o meu avô ele era inspetor de ensino, né? A minha mãe era enfermeira, mas estava sempre às voltas com cuidar das pessoas, né? E desde pequenininha eu me lembro que quando perguntavam o que você vai ser quando crescer, eu Professora? dizia que eu ia ser professora Sim. ou então Miss Universo. Olha que lindo. Porque Miss Universo, porque eu era canhota, e a Marta Rocha, naquela época, foi a Miss Era Universo, era canhota também. canhota. Então, eu era pequenininha e eu dizia que eu ia ser professora e Miss Universo. Uma Miss A Universo tem professora muita coisa para ensinar também, né? também, fora aquelas superficialidades da Uhum. época, né? Mas eu acho que Miss Universo, na época, era por causa da Marta Rocha, Sim, mas talvez agora seja pela preocupação mesmo com perfeito. esse mundo, com essa vida, com essa sociedade, com o fato da gente ser natureza e não se dar conta que é, Perfeito. né? E a gente fica destruindo o que a gente tem de mais precioso. Então, nesse sentido, acho que eu sou uma defensora do universo, né? E, Laura, dizem que não escolhemos a profissão, mas ela nos escolhe através da vocação. E como Uhum. surgiu esse teu interesse, esse despertar pela psicopedagogia? Então, eu, assim, sempre preocupada em ensinar, né? E, e quando eu estava na escola normal, eu tinha alguns colegas que eram cegos, eu morava perto do Instituto de Cegos, né? Uhum. E tinha alguns colegas cegos que faziam escola, também o magistério, na mesma escola que eu, numa escola pública, o professor Lisímaco Ferreira da Costa. E, e uma vez foi lá um professor também cego da Secretaria de Educação, professor Brasílio Stari Pravo, e contar que existia um departamento de educação especial, que esse departamento de educação especial tinha cursos de especialização em educação especial e que tinha um curso em São Paulo para professores de deficientes visuais, que ele foi lá para divulgar. E eu gostei tanto da fala dele que eu coloquei para mim que a hora que eu tivesse terminando a escola normal, eu iria fazer esse curso em São Paulo. Uhum. E aí, quando aconteceu isso, eu fui na Secretaria de Educação, e daí eles falaram que na verdade, precisaria, não sei o que precisava, e que eles não tinham verba para custear o curso naquele momento e tal. E daí eu disse que eu iria por minha conta, né? E daí eu fui para São Paulo, eu telefonei para o lugar, marquei, enfim, e ninguém me respondia, e eu peguei e fui. Eu tinha uma tia, minha madrinha morava em São Paulo, eu fui lá para o Instituto, como é que chamava? Era Instituto do Livro do Cego. Eu fui para lá e marquei e falei que eu queria conversar com alguém, que eu queria fazer o curso. E aí a pessoa me entrevistou e disse: olha, mas esse curso ele só é feito com bolsa de estudo, e nós não temos mais a bolsa de estudo, né? E daí eu disse: mas não faz mal, eu faço como ouvinte, então, né? Eu quero fazer, eu faço como ouvinte. E aí eu sei que eu fiquei a manhã inteira esperando,
E daí ela disse, bom, se você quer fazer como ouvinte, então amanhã, tal hora, começam as aulas no Largo da Aclimação, em São Paulo. E aí eu fui para ter as aulas e comecei a fazer o curso, e chegou no final, eu recebi o certificado como aluna, porque fui uma das melhores alunas do curso, né? Então, em vez de receber só a declaração de ouvinte, eu recebi o certificado de especialização no nível de ensino médio, né? E aí fiquei trabalhando com deficientes visuais também como voluntária na Secretaria aqui de Educação, porque não tinha concurso ainda, né? E eu recebia, na época, era 50 cruzeiros, que era uma verba que vinha do Ministério da Educação, que era para ônibus, para locomoção, né? Então, eu recebia aquele dinheiro só para ir trabalhar e pagar a minha locomoção até a Você foi secretaria. pioneira, então, dessa visão da questão de integrar, né? Porque Isso, da naquela integração. época era o ensino especial ainda, né? Ainda Isso, federado, isso. E eu trabalhava no Departamento de a Educação inclusão. Especial, comecei como voluntária, daí em 1970 saiu o concurso, eu fiz o concurso, o concurso era uma prova e tinha 100 dias de trabalho voluntário, né? E aí eu fiz os 5 primeiros meses na educação especial, daí mudou a regra, a gente tinha que ir para o ensino regular, daí eu fui para o ensino regular, e daí acabei passando em terceiro lugar no Paraná, né? Eram 900, não sei quantos candidatos, e aí eu fui para a educação especial, daí sim, daí recebendo o meu salário e comecei a trabalhar com deficientes visuais. Só que a Abigail, que era uma colega minha, e eu, trabalhávamos com uma classe especial numa escola ali na Água Verde, agora me fugiu o nome da escola. E nessa classe tinha muitas crianças com múltiplas deficiências, né? Então, eu comecei a me interessar porque eu percebia que tinham crianças que eram deficientes visuais, mas que aprendiam com facilidade, e outras que não aprendiam. E aí nós fundamos, eu fui também uma das pioneiras, a Abigail e eu, fundamos a APADEV, junto com pais de deficientes visuais, que é a Associação de Pais e Professores de Deficientes Visuais, a APADEV. E aí a gente alugou uma casa e a gente fazia um trabalho, e a Abigail, o Antônio, também não me lembro o sobrenome dele, ele era deficiente visual e era professor, e eu fizemos um estudo sobre aprendizagem lenta. E aí eu comecei a entender que a minha área não era a educação especial, era a aprendizagem. E aí acabei indo para a psicopedagogia, que é a área especializada nos processos de aprendizagem, né? E acabei, então, me enveredando para essa área, mas fiquei bastante tempo na educação especial, até nascer a minha filha. Eu ainda trabalhei em Marília, na educação especial, com deficientes visuais, em 75, e depois, como eu estava mais morando em São Paulo do que aqui, eu pedi minha licença sem vencimentos, venceu a licença, daí eu tive que abrir mão do meu concurso para seguir a minha vida junto com meu marido, né? E ele estava em outros estados, e naquele tempo não era possível a transferência de um estado para o outro. E aí eu optei por ser profissional autônoma, né? E uma curiosidade Larguei minha, mão. você gostava de observar o desenvolvimento das suas irmãs menores, assim, também?
Gostava e ajudava e brincava junto, né? Então, são coisas que têm muito a ver com a minha família, né? Com o fato do meu pai também ser psiquiatra, ser professor, né? A minha mãe teve um jardim da infância, ela era enfermeira, mas ela fundou o primeiro jardim de infância aqui em Curitiba, né? Eu escrevi, quando ela faleceu, eu escrevi um livro que é a biografia dela, né? Gente, Que, vamos falar disso. que eu não te falei isso, né? Que ela faleceu em 2010, em 2011 eu publiquei esse livro, uma tiragem pequena que a gente distribuiu aqui para os faróis da Faróis do prefeitura, Saber, porque né? ela foi uma das fundadoras da feira de domingo, Uhum. né? E ela sempre viveu nos bastidores. Ela foi premiada nos Estados Unidos ela era artesã, né? Ela era ceramista e ela nada disso a gente tinha Eu lembro noção. nas feiras do Santa Mônica que ela colocava as peças dela, né? Isso, Tinha peça mas dela. ela não gostava de aparecer. Quando ela faleceu, a gente achou uma caixa que tinha, ela escreveu assim, de uma forma resumida, a biografia dela. E aí eu estiquei essa biografia, juntei todo o material e organizamos um livro que agora eu não consigo me lembrar o nome do livro, mas é uma história entrelaçada, né? Porque ela trabalhava com macramê, com cerâmica, Uhum. e aí eu dei esse nome para o livro que E eu esse livro escrevi não tem sobre disponível, tá no Farol do Saber, no para caso. vender, não. Ah, Eu distribuí nos faróis do saber e fiquei de distribuir nas bibliotecas das faculdades, mas acabei não distribuindo, porque acabaram meus volumes uhum. e porque cada irmã ficou também com um número de volumes para dar para os amigos, Sim. né? E aí acabaram os meus volumes e eu acabei não distribuindo Mas para as quem universidades. tiver interesse de conhecer mais sobre a Isis Montserrat, né? Seria o nome da sua mãe. Isso. Vai no Farol do Saber, né? Isso, Tem porque a vários gente por aqui, distribui. né? Inclusive teve a parada literária que a Laura E que eu tive participou. lá no Farol, inclusive foi no Farol do Saber do Khalil Gibran, onde a Isso, que gente é o fez a Memorial parada Árabe também, né? literária, isso, ali no Memorial Árabe, que a gente fez a exposição da minha mãe, quando lançamos o livro dela, Também foi. fizemos uma exposição de cerâmicas, de tudo que a gente tinha dela, a gente fez ali naquele memorial, né? Que Aquele show! memorial muito, muito especial para nós, né? E ele é lindo, né? É lindo, é Ele é muito lindo, lindo. lindo. E Quem quer agora conhecer com o a Alice Memorial lá, Árabe, né? né? Quem quer conhecer o Memorial Árabe é na frente ali do passeio público, né? Tem muita gente Isso, aqui de Curitiba que não conhece, né? E quem vem nos isso, visitar, conheça que é muito lindo. E aberto isso. à Tem visitação, né? Para o público. uns vitrais lindos, e a Alice está dando uma vida bacana para ele, né? E eu acho que as paradas literárias têm enriquecido bastante, né? A Quando comunidade eu ali. entrevistei, eu chamei assim, Alice das Maravilhas Medeiros, né? Porque ela está trazendo todo o encanto, né, de volta. Isso, está fazendo não um milagre, mas uma transformação bacana ali, né? Deixando ele mais vivo, né? Acho que é Porque bem daí bacana. é a questão dos escritores conversar diretamente com a comunidade, né? Isso Ela mesmo. está fazendo essa E para parte. mim, ainda além da minha escrita, a minha arte Exposição. também acabou indo Uhum. para lá. Amanhã termina a exposição, né? As Cores do Silêncio, que tá, Muito que tá lindo. lá. Mas para mim foi muito bom, porque foi essas duas artes que caminham meio juntas, né? A poeta e a artista plástica estão lá. A gente Passaram o tem que mês de juntar maio depois lá. aqui um pouquinho mais.
Então, Laura, a partir do estudo da tua profissão, como se deu esse teu despertar do escrever literário? Como surgiu assim, Uhum, olha, eu posso começar a uhum. escrever sobre as crianças que têm alguma Isso, questão uhum, de necessidade de inclusão, né, social. isso. Eu comecei a participar de uma roda de poesia com a Suzy Montserrat, que é minha irmã, e o João Belo. Ah, sim, Eles com o João faziam uma Belo. roda de poesia É o que ali no toca Largo violão, da né? Hora. Aham. Hã? Toca um violão, Isso. o João Então, a Belo. Suzy toca, na época, o João Belo tocava só pandeiro, mas agora ele toca violão, Violão, aham. cavaquinho, enfim. E aí eu comecei a ir com eles, porque eu tinha um espaço que chamava Corpo, Arte e Cultura, que era Que não me um lembro. espaço aqui na Avenida Paraná, que era para crianças, para brincar, para a gente trabalhar com teatro, com histórias, com ginástica, com exercício, com dança, com o que fosse. Você foi E nós pioneira éramos mesmo. quatro educadores, a Suzy, Pioneira. a Heloísa, que é a minha filha que trabalha com corpo, né, que é Uhum. psicomotricista relacional, eu que trabalho com poesia, com história, a Heloísa também é contadora de história, e o meu filho, que é um ser brincante, né? Então, nós quatro tocávamos lá esse espaço, e aí a Suzy e o João Belo começaram a criar essa roda lá no Largo da Ordem, e a gente lia poesias, né? Então, eles tocavam uma música, e daí diziam, quem quiser entrar na roda, entra e fala uma poesia. E aí eu comecei a ler poesias para chegar lá na hora e poder declamar. Algumas eu já sabia de cabeça, outras eu levava livros para poder falar a poesia, enfim. E aí aquilo foi despertando em mim a necessidade de escrever, né? E como o meu trabalho estava muito com crianças que tinham dificuldades, né, com a aprendizagem, outras crianças que não sabiam brincar, que iam nesse espaço e a gente percebia que elas ficavam muito no eletrônico e não sabiam brincar. Aí eu comecei a juntar as duas coisas, né? Comecei a escrever sobre essas crianças e sobre questões sociais também relativas à infância, né? E lancei esse meu primeiro livrinho, que eu já vou contar, mas primeiro eu vou ler algumas poesias para vocês terem ideia de como que foi feito essa escrita, né? Então, uma das poesias que eu escrevi chama-se Agitação. Menino sozinho em casa, pai viaja e às vezes volta. Mãe trabalha e nunca se atrasa, a não ser quando a substituta falta. E o menino fica sozinho em casa. Nesse tempo sem controle, come a hora que deseja, vê TV em altos brados, escolhe desenhos animados nos quais tudo esbraveja. Muita luta, desagrados, bem e mal sobre a bandeja. E o menino vê. Com seu controle remoto, viaja entre os canais. Quanto mais luta e matança, mais se interessa a criança, mais e o menino é convidado todo momento a mudar de foco. E o seu pensamento entusiasmado descentra, voa, troca, sua cabeça vira um balaio. Seus sentimentos, um raio, bailado de flocos ao vento. Rapidez, movimento, agitação. Sem simbolizar esse ensaio, leva para a vida essa lição. E na escola não senta, chuta tudo para o alto, não concentra na leitura, fica sempre em sobressalto. Cutuca o amigo, derruba o caderno, e de tanto castigo a vida vira um inferno. Fulano, pare! Fulano, quieto! Fulano, sente! Fulano, saia! Pare de atormentar as meninas,
aqui a escola não é praia. Será que acalmá-lo é possível? Espantar essa poeira, essa neblina? Talvez o médico consiga, com a pequena Ritalina. Então, A gente faz assim, essa né? é um poema Lá, né? Tá variando. que fala dessas crianças que acabam ficando muito nos eletrônicos e não conseguem se organizar sozinhas e que precisam de uma ajuda, mas que não é a ajuda da bronca, a ajuda, né, Repressão, né? da repressão, né, e que só a bronca não ajuda eles se organizarem, né. E aí tem também outras crianças que eu atendi e atendo até hoje, né? Eu queria só Que fazer um parênteses desse da Ritalina, tá, porque é muito assim, né? Daí, na minha visão da psicologia, muito a questão da hiperatividade masculina, ela é corporal, mas a uhum, hiperatividade feminina, ela é muito mais mental. Então, é aquela uhum, criança no mundo da lua, né? Aquela menina quietinha no mundo uhum, da lua, que também está na hiperatividade, porque está fazendo a viagem mental, né? De uma certa forma, né? isso, e E que eu a gente convivi, não vê, né? a gente não vê, né? E eu convivi isso muito de perto, né, com a minha filha, e daí a substituição que eu fiz desse remedinho Ritalina aí foi a questão das práticas integrativas. Isso eu acho importante Uhum. colocar também para os pais, né? É, É muito que o importante, né? remédio sossega, mas não ajuda a A criança a origem, né? desenvolver um outro jeito de funcionar, né? Sim. Então, ela precisa fazer coisas para descobrir outras formas, Hum, diminuir o nível de ansiedade, né? Porque é, muitas vezes a agitação é por causa da ansiedade, né? sem dúvida. Que a criança não fazendo muitas coisas, assistindo demais, Uhum. ela acaba não fazendo, né? E ela acaba ficando com essa energia meio Uhum. sem colocar numa E, ação e uma, que e uma seja prática construtiva. assim que não requer muito conhecimento para os pais é a questão de usar óleo mesmo de amêndoas e Uhum, fazer toque na criança, porque isso uhum. vai diminuindo a ansiedade. A medida Claro, do, claro, vai do toque é a acalmando. contenção, né? É se sentir É, pertencente, né? isso, colocar uma música Sim. tranquila, né? E, e outras coisas, desenhar, né? Usar cor, Uhum. né? Perfeito. Coisas que vão ajudando a criança Eu a com a integrar. Gabriela, eu até descobri a questão de uma terapeuta, né? Depois eu fiz o curso para me desenvolver nisso, Uhum. fazer aquela acupuntura auricular com sementinha de mostarda. Aham. A minha neta faz também. Acalmou pra Aham. caramba, sabe? Tirou a Aham. ansiedade, É, né? Mas isso, pouquinho, acho que né? tem vários canais, né? E Sem que dúvida. o remédio alopático talvez seja um dos últimos, né? Ele Que, só tampona, que né? Ele tampou no sintoma, é mas ele isso, não não ajuda a resolve, resolver, né? né? Não resolve. E, e a outro tipo de criança é aquela criança que não faz contato, que fica Uhum. mais isolada, né? Então, vamos falar dela agora. Então, Então, é? então E aí eu escrevi um. Hã? eu vou te perguntar do livro, daí você vai nos mostrar o livro, daí você Uhum. já Ah, vê tá. aí. Daí o que é, como você vê esse teu primeiro livro, ele feito artesanalmente, eu achei lindo, eu vi na parada literária. Uhum. E ele é lindo e de grande sensibilidade, saberes e sentimento. E como foi essa interface da sua área de estudo educacional para chegar até a literatura? Ele nos mostra o Uhum. livrinho, eu achei tão lindo ele. Isso. Então, eu comecei a fazer esses poemas, então, né? E tem vários relativos a essa escrita literária, né? Que foi vindo para mim, né? Então, a criança na rua, cadê a infância da globalização, agitação, uma infância diferente, mundo interior, em busca de limites, né? Que a criança é como um rio, cadê a paciência da mamãe? Esse é muito engraçado. Cadê a torneirinha do mar? Então, uma porção Uhum. de, de poemas que
que foram compondo esse livro. E essa Esse é que uma vem, dá edição para a gente caseira. adquirir? Pois é, a gente teria que fazer mais, né? A gente Vamos fazer mais, então. eu posso pedir para ela, tem a minha assessora que fez, ela Uhum. tem todo o material para a gente poder mandar fazer mais, né? Porque está muito E atual, né? está muito atual, e são problemáticas sociais mesmo, familiares, né? Que acabam chegando perto da gente, e sempre a linguagem poética nos ajuda a aceitar, né, de uma forma mais tranquila, sem patologizar demais, né, Uhum. porque nós estamos vivendo uma época de muita patologização, de muita medicalização, Muito e a rótulo também. minha linha de pensamento e de ação é sempre despatologizar, vamos olhar o sujeito, né? Vamos ver o que ele Eu está só queria pedir pedindo. desculpa que eu tenho um trem que passa dentro de casa, não tem problema. Ah, tudo bem, você mora aí para o lado do Bacaxiri, O trem que passa dentro de da Boa Vista. Então, mundo interior. Ando em qualquer direção, derrubo objetos, não os percebo, piso em tudo que estiver no chão. Tenho o mundo em mim e ele me basta. As pessoas são de louça, a agitação me afasta. Sou bonita, sei falar, mas não falo com ninguém. Percebo o perigo no ar, desligo, volto a ser neném. Balanço meu corpo, descarrego movimentos na mão, giro objetos, não aceito afetos e grito em vão. Preciso de ajuda, porém não sei pedir. Meus pais ficam aflitos, gero alguns conflitos, sou diferente, corto a corrente da comunicação. No entanto, sou gente, criança que brilha, criança de ametista, sou de todos filha, e ao mesmo tempo não sou. Entretanto, de mim não desista, sou uma criança, apesar de ser autista. Ai, que lindo! Em Libras a gente faz assim também. Porque, na verdade, as pessoas dão os nomes, né, para as patologias, e aí ficam dizendo, essa criança é autista. Não, ela não é autista, né? Ela é uma criança. Sim. Ela Antes está de ser passando por um autista, ela não período que seja. é. Ela tem um quadro, ela apresenta um espectro, mas ela não é. Ela é a Maria, ela é a Luísa, ela é o Claro. Ela não João, perde a né? identidade, né? Ela não perde a Isso, identidade. né? E do jeito, às vezes, como a gente lida, parece que perde. Então, Sim. esse meu começo literário, ele foi voltado para isso, sabe? Para colocar a voz da criança em forma de poesia, da criança que está na rua, da criança que tem alguma dificuldade, e da criança que é brincalhona e que pede para a mãe ter um pouco de paciência, né? Nós temos uma Então, colega nossa que tem um espectro autista, mas mais ameno, a Luciana. aham, aham, Mas ela aham. faz poesias. Isso, e ela escreve sobre lendas, né? Ela usa em favor da socialização, né? Perfeito. Ela De faz a outras dança também pessoas. cigana, né? Isso, é. Ela se expressa Então, dessa forma. existem níveis, né? E, Uhum. e, e, A e o dela, se eu não me fato engano, é da. Asper, né? Asperger. O Né? Asperger é um pouco mais leve, né? Eu não sei nada sobre ela, assim, né? Mas eu a conheço, né? Sim. Então, acho que é importante que essa criança seja vista como criança, como Perfeito. alguém que pode aprender mais e melhor, e que, se for possível, se o nível da problemática permitir, ela chega a ser uma pessoa inserida na sociedade, capaz de Uhum. produzir cultura, capaz
de produzir algo. Eu tenho uma sobrinha que ela tem o quadro de autismo e ela ainda A participa de expressão uma dela. escola Uhum, especial, né? E ela borda, ela faz flores, né? Então, são coisas que vão permitindo que a pessoa se insira, né? No uhum. contexto social, faça parte e, e, e seja uma pessoa, né? Porque E todos cada vez somos, mais, cada um Laura, com as que com a suas tua características. contribuição, que os professores também despertem, né? Que os professores Uhum. despertem para essa questão da gente não segregar crianças, mas sim Uhum. incluir, né? Numa Isso, sala tem crianças de N características, de N modos de ser, né? E não deixando Uhum. de ser criança, né? E é muito difícil ainda na educação poder isso acontecer por causa das exigências, né, Uhum. institucionais de que precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, e aí essa presença da diversidade acaba ficando difícil para o professor gerenciar, né? Uhum. Mas tem muitos professores, eu trabalho com muitos professores da prefeitura. Esse começo do ano a gente trabalhou com os professores das salas de recursos, né? E que lidam com as pessoas que apresentam, de certa forma, Uhum. alguma dificuldade para aprender, e tem muita coisa bonita acontecendo, né? Sim, Mas é as muito iniciativas, difícil, né? porque a exigência dos núcleos de educação, do próprio ministério, ainda traz para a coisa do que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, marchar com o mesmo pé, né? Mas não é por Na aí, mesma né? É um hora, no atendimento mesmo tempo. diferenciado, né? Mesmo no É, coletivo, ter um olhar, um debruçar diferente para cada criança, né? Então, essa foi a minha inserção na literatura por meio da roda de poesia, foi me aguçando essa vontade de poetizar, e daí fui poetizando sobre, primeiro, a educação, sobre as guerras, sobre as injustiças sociais, e aí normalmente eu escrevo quando algo. Eu não sou uma poeta que poetiza todo dia, né? É quando Reverbera alguma faz uma coisa. revolução aqui dentro, daí Uhum. sai. Mas não é sempre que sai. Ah, e agora a gente vai falar que, além da poesia, também se deu início uma artista plástica em ti. Como foi esse início? Isso. Essa artista, ela nasceu quando eu era bem pequenininha, né? Eu tinha 6 anos, gostava muito de desenhar e a minha mãe organizou, ela tinha um jardim da infância, daí ela ampliou esse E qual que era o jardim, nome ela do jardim da foi... infância? Hã? Como que era o nome? Era Cirandinha, Ah, que era legal. Jardim da Miranda Infância de Rosa. Cirandinha. Uhum. E ela foi sócia daquela artista plástica Nicolas, como é que era? Era... ela era uma artista plástica Conhecida que daqui. trabalhava aqui de Curitiba, Sim. com arte primitiva, assim, Ah, que massa. e a Dona Nicolas, a gente chamava ela, mas logo eu lembro o sobrenome dela. E E aonde a que minha ficava mãe a cirandinha? ficava primeiro na nossa casa, na Rua João Turim, e Tá. depois na Rua Comendador Araújo, Olha, bem que foi central. quando a minha mãe pediu para eu desenhar o símbolo da escola, minha mãe, meu Você que avô, desenhou. e eu desenhei uma ciranda. E Uhum. o meu avô, quando viu o desenho, ele escreveu no desenho, que eu perdi quando fiz 18 anos, eu perdi. Fiz uma arrumação no meu quarto e não sei onde é que foi parar o Qual meu desenho. desenho? Poxa. Mas eu guardei até os 18 anos. E Uhum. aí ele escreveu no desenho, Laurinha, um lápis promissor. Então, eu acreditei nisso, porque meu avô, além de professor, ele também pintava, ele também era metido a artista, e eu acabei gostando muito. Mas com Eu 7 tenho uma aqui anos, também, Laura. Vamos ver se a gente consegue ver aqui.
Ah, é, olha aí. Eu acabei trabalhando O bastante portal com mágico, né, ilustração da Feira do Poeta. e, é, e então eu comecei a desenhar e acreditar aí, só que com 7 anos eu fui ter aula com o Guido Viaro. E o Ah, Guido museu, né? Viaro era Museu Guido Viana também. Aham. e eu tive aula com ele por um tempo, não me lembro se foi um mês, foi 2 meses, foi 3 meses, mas ele era muito bravo. E ele dizia, está tudo errado, está tudo errado. E eu pedi para minha mãe sair, que eu não queria mais desenhar, e travei, né? Travei, só desenhava coisas assim para festa, ou mesmo como professora, para fazer cartazes, para, né, na escola normal, desenhei muito, mas aí parei. A minha irmã, que a gente gostava de desenhar juntas, olhar para revistas e tal, a minha irmã fez artes plásticas, né? E hoje ela é uma artista plástica reconhecida no Mato Grosso, ela mora lá. Ela é diretora do Museu de Arte lá do Mato Grosso. Como é o nome Do dela? Mato Grosso, não, de Campo Grande, lá de Mato Grosso do Sul. E Ela, qual que é o quando eu nome falo dela? Mato Grosso, eles ficam bravos, que é É. Mato Grosso do Sul. O que é que se falou? O nome da sua irmã? É Lúcia, Hum. Lúcia Montserrat. Ela fez Belas Artes aqui no Paraná, mas ela foi, com os filhos ainda pequenos, morar em Campo Grande. E aí lá ela fez a carreira dela, ela é uma artista reconhecida lá. E então, volta e meia, eu vou visitá-la, e daí ela tem um ateliê que não é na casa dela, nem é dela, mas é onde ela trabalha. Aí eu acompanhava, e às vezes ainda acompanho, e daí fui aprendendo algumas coisas Mas e a fui me perdendo. vernissage que eu vi lá no Gibran, Calil Gibran, era de uma tal de Laura. É, é. Aí eu fui me soltando e fui fazendo a minha arte, né? Muito A lindo. minha e as pessoas foram gostando. E quando meu pai faleceu, eu, quando meu filho foi morar nos Estados Unidos, eu já trouxe um pouco da poesia e da arte juntas ali. Depois Uhum. parei mais um pouco. Aí, quando meu pai faleceu, eu comecei a fazer todo dia, né? Então, quando a minha mãe faleceu, eu escrevi a biografia dela e dei mais vida para a poesia, né? Eu já tinha começado lá em 2004, e 2010 escrevi mais, enfim. Quando meu pai faleceu, eu voltei a dar vida para as artes plásticas, né? E daí eu conheci a Joerke, a Cassandra Joerke, Uhum. e ela era uma curadora de alguns artistas aqui de Curitiba, ela me conheceu, por meio dela eu sou muito grata a ela, nunca mais consegui falar com ela, mas se ela um dia me ouvir, eu gostaria que ela soubesse que eu sou muito grata a ela, e ela colocou o meu nome aqui em Curitiba, em vários lugares, ela organizou exposições em shopping, ali na Assembleia dos Deputados, é, na gelarteria aqui de Curitiba, de Guaratuba. Ela também fazia as chuvas poéticas, né? Também a gente participava junto com as exposições de arte. No Babette, foi ela que me apresentou O Café o Babette. Babette, Lindo e lá. que agora eu Aham. estou com uma exposição lá também. E então, aí começou a surgir até 2017. Então, de 2014, quando meu pai faleceu, a 2017 foi assim um boom. Aí, em 2018, participei de um edital lá do Museu de Campo Grande, que a minha irmã avisou, olha, tem um edital. Uhum. Aí a minha arte foi aprovada, e eu fiz uma mescla de uma exposição que eu tinha feito aqui numa escola de espanhol, aqui em Curitiba, sobre o Monte Serrat, e eu fiz obras de arte ligadas
a escritoras espanholas que tinham o nome Montserrat. Então, era de Laura Montserrat para Montserrat, né? Uhum. E aí eu fiz obras de arte que tinham a ver com a escrita delas, né? Eram algumas da Espanha e uma aqui do Chile, que também chamava Montserrat. É que, na verdade, E o aí desenho e as palavras, elas andam tudo junto, né? É vieram arte, né? junto, e A gente vem fala muito para a junto. criança, não faça arte, mas não, faça arte. Faça arte, isso. E aí, então, lá para o museu, eu levei uma exposição sobre a minha história, né, o meu percurso. Então, eu trouxe um pouco essa coisa do nome Montserrat, de algumas coisas que eu tinha feito para essa exposição da Escola do Espanhol, e mais outras, as artes das minhas irmãs, a arte da minha mãe. Então, releituras que eu fui fazendo das artes de toda a família. Inclusive, eu pedi para os sobrinhos, e aí fiz uma colagem enorme que deu abertura à exposição com arte de todo mundo que quis participar, né? Você se sente uma representante desse legado da tua família mesmo? Eu sou uma das, né? Porque é uma família de artistas, né? Uhum. E, inclusive, a Espiral, o Espiral de Arte foi lançado lá também, Sim. né? Porque foi junto, como era a minha história, e foi em 18, e esse livro saiu, ele saiu em 18. E Então, como que 2000, surgiu esse espiral poético na tua vida? Porque o pois nome é, do porque livro é Espiral Poética, mas também o espiral é, poético da Laura, artista plástica, da Laura, poeta, da Laura, psicopedagoga, da Laura, professora das bonecas, né? Das irmãs, né? isso mesmo. Então, a espiral começa aí, né? Nessa Laura que cuida das irmãs, que desenha, que gosta de brincar, que gosta de subir em árvore, que gosta de fazer comidinha, de fazer chefe de fadinhas, né? Eu fui bandeirante, fui chefe de fadinhas, fui professora itinerante de deficientes visuais, fui professora de pessoas com múltiplas deficiências muito sérias, né? E que ia em casa, que fazia atendimentos já meio clínicos naquela época, embora fosse professora. Então, e no meio daí da minha caminhada, surge a minha formação na epistemologia convergente. Quando eu resolvi Uau! estudar Nos explica o que aprendizagem, é, então. Nos explica. eu resolvi estudar aprendizagem e eu Uhum. cheguei numa linha de estudo que chama epistemologia convergente. É É. uma linha Estudo do de conhecimento, né? psicopedagogia, de Epistemologia. psicopedagogia, Uhum. que integra a psicanálise, a psicogenética e a psicologia social. Né? Então, faz convergir essas três linhas para a gente compreender o sujeito que aprende, né? Sujeito E como um todo, então né? Sujeito como um ser que é integrado, um né? sujeito inteiro que é feito de dimensões, né? Dimensão que pensa, da dimensão que sente, da Sim. dimensão que age, da dimensão que interage, né? Então eu sempre eu acho que a história da minha família, né, a minha posição na minha família, toda a experiência que eu tive, essa educação mais aberta que meus pais, Uhum. embora eu vivesse numa época de educação mais repressiva, os meus pais tinham uma forma mais aberta de De a educar. vida, sim. Então, e nessa epistemologia convergente, a gente acredita que a vida se dá em espiral. E se você Espiral ascendente, desenhar né? se você Eu desenhar uma só... espiral, você volta para revisitar o arco anterior, mas sobe com ele, né? Então você está Perfeito. sempre encostando na experiência anterior e levando, e não é sempre na mesma direção, você vai abrindo, Aham. né? Você vai abrindo. Espirais. Aham. E então, é, é,
eu acredito que a minha vida é essa espiral, né? Eu estou Uhum. sempre revisitando o que eu já vivi, mas sempre aquilo que eu te falei no começo, buscando algo novo para ampliar mais, mas sem Sim. perder a profundidade, né? Então, a Uhum. espiral, ela continua fazendo parte de mim e Sim. eu posso mergulhar nela e posso vir para coisas novas, né? E por isso eu chamei esse livro de Espiral Espiral Poética, poético. Que foi porque do ele Coletivo Marianas, traz, né? do Coletivo Marianas, E como que e foi ele você participar do traz Coletivo Marianas? Como foi teu encontro no Coletivo Marianas? é, esse encontro foi ali na Feira do Poeta, né? Na Feira Porque do Poeta. quando a minha mãe faleceu, eu fui buscar uma coisa diferente, e como a Uhum. poesia estava vindo muito, eu fui lá para a Feira do Poeta. Eu vi a notícia em Uhum. 2012 de que ela ia ser Se reabrir. reinaugurada, e eu Uhum. fui para o dia da inauguração e lá fiquei. E lá daí eu conheci vocês, né? Conheci você, conheci a Rosa, conheci Andréia, né? a Das Marianas. Andréia, conheci a Priscila Prado ali naquela banca que a gente vendia Sim, as sim, das poesias. escritivas. E É, eu das vendia na escritivas. época umas fotografias com Com poesias que eu poesia chamava de embaixo, né? espiral poético. Eu tenho. Uhum. E aí, então, foi nascendo esse livro, e esse livro tem poesias que têm a ver com o meu pai, com a minha mãe, tem Sim. poesias que têm a ver com sentimentos que eu tive, que têm a ver com as minhas irmãs. E, então, é um livro mesmo que foi surgindo na minha vida, e que eu compilei tudo que eu tinha nas gavetas, nas caixinhas, nos caderninhos, né? Sim. E daí, quando me convidaram para fazer parte do segundo grupo, né? Foram Uhum. 31 livros, aí eu compilei, assim, fui buscando as coisas que eu gostava, e por isso eu chamei de espiral poética, porque tem a ver Sim. comigo, com a minha vida, com meus sentimentos, com as minhas indignações, né? Sim. E agora vamos E convidar todo mundo para conhecer um pouco, né? Porque como essa Laura Montserrat, com todos esses talentos, né? Ela virou um ateliê, gente. E eu soube até que ela teve lá no Nordeste, no ateliê da Laura, né? E o isso, próximo vai ser lá também, em novembro. isso, Então, em vamos te contar novembro. aqui, amiga. Nos conta mais aí sobre E, o ateliê. então, no meio disso tudo, né, eu tive o meu filho passou por um problema muito grave, muito sério, e precisou de mim lá em São Paulo. Ele mora em São Paulo, né? E aí eu trabalho muito e trabalhava muito na época. Aí eu concentrei meus clientes para segunda-feira e terça. Daí terça-feira à noite eu viajava, ficava com ele na quarta, quinta, sexta, sábado, e daí vinha domingo para cá, para segunda-feira e terça poder trabalhar, e assim fui. Fazia alguns trabalhos via online, né? Porque já tínhamos essa facilidade em 2018. Uhum. E aí, então, um dia ele me deixou na rodoviária e mais cedo, porque eu sempre viajava tipo meia-noite, 11 horas, para chegar, dormia no ônibus para chegar aqui já dormida, para já começar a Uhum. trabalhar, né? No domingo mesmo. E aí, um dia, na rodoviária, eu encontrei um livro chamado Desenho Zen, naquelas banquinhas que ficam abertas só Uhum. até as 10 horas da noite. E daí, aquela banquinha, sabe, que vende livro por R$ 5, R$ 10. Na rodoviária Esse do custava Tietê, né? 15. Hã? Na rodoviária do Tietê, que Do tem essas Tietê, banquinhas. É, isso. ali. Uhum. Daí eu achei esse livro por R$ 15. E a minha irmã, a Diva, que é nós somos em 9, ela é a oitava.
E ela é meio zen, sabe? Ela faz esses cursos e terapia integrativa e dança circular. Sim, E sim. aí eu disse, ela ia fazer aniversário, eu disse, eu vou comprar esse livro para ela. E era umas 8 horas da noite ainda. Aí eu comprei o livro e sentei lá, porque o meu ônibus era só 10 e pouco, quase 11 horas. E comecei a ler e começou a me dar vontade de desenhar, porque Olha. era um livro que propunha Aham. o desenho para você fazer a meditação. E Uau. daí eu não tinha papel, não tinha dinheiro para ir comprar o papel, e só tinha uma caneta e tinha umas continhas de banco. E o meu cartão também não, por algum motivo, estava impedido de poder comprar no cartão. Eu digo, sabe o quê? Peguei aquelas contas de banco, aqueles comprovantes de Sim, banco, sim. e comecei a desenhar com caneta Atrás. ali, Aham. e louquinha para chegar em Curitiba para Para ter achar papel. um papel branco, Para ter papel. achar um papel branco. Aí cheguei e comecei a fazer, seguir ali as instruções, coloquei música. Nossa, Carla, que maravilha! Que me vinha Nada. assim uma paz, uma coisa, e eu comecei a ver que eu conseguia desenhar umas coisas que eu achava que eu nunca ia conseguir. E daí eu digo, não, gente, eu tenho que contar isso para mais gente, eu tenho... Então, eu Uhum. fiz um período e daí eu disse, não, eu vou abrir um ateliê. Ótimo. Embora o ateliê do Zentangle chama desenho Zen, porque a técnica chama Zentangle. Uhum. Apesar de esse ateliê de Zentangle, eu não podia dar esse nome, porque a pessoa que inventou essa técnica diz que para dar aula tem que fazer o curso com ela, lá nos Estados Unidos. Ah, tá. Ela Eu não fechou tinha a formação condições de para fazer ela. isso Entendi. para ela. Daí eu disse, não, mas eu posso usar, né? Porque está no mundo todo isso, está Claro. espalhado pelo mundo todo. Se entra na internet, tem várias pessoas fazendo. Eu digo, eu vou juntar com a minha arte, com a forma como eu trabalho, que é essa forma de manchar o papel com a aquarela, encontrar formas, e o desenho sair a partir da mancha, não sou eu que penso o desenho. E como esse Ele desenho do surge, né? Zentangle Ele é, surge na atuação, né? é, Uhum. e o desenho do Zentangle também, você não planeja, ele vai surgindo conforme você vai repetindo os Ai, padrões, né? curiosidade, Laura, quando que você vem dar aula É, ali pra gente agora? Só o Nordeste, no guria, Vale. vou te mostrar alguns, olha aqui, ó. Tá vendo? Olha, então Uau! são padrões que se repetem Que e eles vão que a gente surgindo. vai fazendo, e daí eu abri um ateliê presencial. Ai, que coisa fofa, E que carinho. olha que bonito, esse Ai, daqui é que em lindo. homenagem a uma amiga minha que é do ateliê e que está fazendo aí um processo de reenergização, de terapia para poder viver mais um pouquinho. Então, eu fiz, que ela gosta muito de passarinhos, eu fiz esse Sim. passarinho para ela. Não vai ter ateliê E de data aqui pra gente? o quê? Não vai ter ateliê aqui da data pra gente aqui na cidade? Então, aí eu abri ele presencial e trabalhei com ele 1 ano presencial, do 2018. Ah, tá, foi antes da Aí, pandemia, entendi. daí 2019 eu trabalhei até 12 de março. 12 de março nós fizemos uma reunião, porque aí já tinha trabalho suficiente para a gente montar uma exposição. E a exposição seria no Babette. E Uhum. aí a Tá no gente bem. fez a reunião no dia 12, selecionou o que ia participar da exposição. A Gabriela do Camargo Arte ia colocar os cartões, né? Porque são cartões 9x9. Então, Sim, que a bom. gente fez uma organização em FUANs para poder colocar. Aí chega a pandemia. Aí nós continuamos o ateliê, assim, eu passava para elas o padrão, formamos o grupo, né, de WhatsApp, eu passava
gravava o padrão, elas faziam, aí nós começamos a funcionar pelo grupo do WhatsApp. Que Elas maravilhoso, faziam... você conseguiu se reinventar dentro da tecnologia, não perdeu o Isso, trabalho. isso. E aí elas faziam, fotografavam, mostravam por ali, eu palpitava, uma palpitava, todos palpitavam, né? E aí, quando foi em julho de 2020, a ZESA estava organizando, eu ia dar um curso lá no Ceará. Tá. A ZESA tem um espaço chamado ZESA UN Cursos, e ela tinha me convidado para abrir o espaço, ela estava inaugurando o espaço. Uau! Eu ia para o Ceará, só que com a pandemia, Daí não deu. ela me telefonou e disse, Laura, eu não quero abortar essa ideia. Você faria o curso que você viria dar online, a gente desmembraria, era um curso de 10 horas, a gente desmembraria, não, era um curso de 40 horas, a gente desmembraria em cursos de 4 horas, 10 encontros de 4 horas, online, porque aí não fica cansativo. Eu digo, vamos lá. E daí comecei a dar o curso, e aí ela disse, Laura, você não quer também fazer um ateliê online? Porque eu acho tão lindo essas coisas que você está publicando. Eu disse, olha, eu nunca fiz, mas bora lá, vamos lá, né? E aí ela juntou uma porção de amigas, divulgou, e a gente começou, acho que com 16 pessoas, um ateliê online. E começou a dar super certo, as pessoas que não sabiam desenhar, e daí elas brincam comigo que eu dizia, tá ótimo, mas tente isso, tente aquilo, e elas tentavam. E aí a gente começou a trabalhar no Zoom, né, no Zoom, Sim. com o ateliê, vamos dizer assim, ao vivo, mas online, né? Quer dizer, a gente estava ao vivo, né? E no WhatsApp. Então, fomos fazendo esse combinado. Quando começou a dar certo, eu propus para as pessoas daqui. Sim. E aí, então, eu tenho um ateliê aqui de Curitiba online, um no Ceará online à noite, na quinta-feira, e um na quarta-feira de manhã também do Ceará. E agora eu abri o presencial. Eu tenho só uma aluna ainda, por enquanto, no presencial, que é a quarta-feira, às 2 horas. Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Daí Vai ter tem mais uma agora. tá bom, que bom. Então, ele funciona lá no meu consultório, tem uma sala que a gente faz a trabalho de grupo, então o ateliê funciona ali. Eu brinco sempre que ele não é uma terapia, mas ele é terapêutico, mas não é uma terapia. As pessoas aprendem a desenhar, mas não é aula de desenho, né? E as pessoas aprendem a meditar, mas não é aula de yoga, né, de Ele é meditação, além, né? né? Ele é além da... Ele é algo que é integrativo mesmo, porque você está ali junto, conversando, aprende o padrão, cada um usa o padrão, faz a combinação que quiser com aquele padrão, se não quiser fazer aquele, faz outro, inventa, né? E a gente vai trocando, é muito bacana, né? Então, se alguém que estiver assistindo aqui quiser fazer, não é uma ação cara, né? As Deixa aulas... o teu telefone. É, Contato. o telefone é no meu celular mesmo, né, que eu marco, é 991070988, né? E é um preço de aula mesmo, não é preço de terapia, né? Quarta eu E estou te as visitando. tem uma aula que é uma aula que a gente chama de experimental, que não tem preço para a pessoa ir experimentar, e se gostar, fica, né? E
E é muito gostoso. Eu acho que assim a gente relaxa, a gente é uma meditação ativa, porque você termina com um produto, você conversa, daí eu brinco que a gente conversa com o, com o ladrilho, né? E daí às vezes sai um poema, às vezes sai só uma Mas você sabe que conversa. esse conversar com o ladrilho tem super a ver com imaginação ativa, né? Uhum, uhum. Então, o Você teu ateliê conversa, também é junguiano, é tudo. e Acrescenta Jung no espiral. é, eu estudei um artista, um terapeuta, como é que chama? Um arte-terapeuta, Uhum. e que ele fala disso, que não necessariamente o desenho fala do que como você está por dentro, né? Mas ele te conta o que ele quer dizer, né? Não entendeu? É ele que te conta o que ele quer dizer. Ele não está Ele é um falando de ente você, vivo, né? ele está falando dele, né? Isso. Então é interessante porque tem gente que não consegue conversar com o ladrilho no Desenhando. começo, né? E depois vai indo, daqui a pouco sai uma conversa. Daqui a pouco Então, quebra a o gente bate gelo, palma, daqui a pouco quebra o gelo e tem a comunicação. quebra o gelo e sai. Às vezes é só um título, às vezes é só uma frase, às vezes sai lá no Nordeste, né, no Ceará, tem alunas de todo o Brasil, tem de São Paulo, de Pernambuco, da Bahia, do interior do Ceará, da capital, tem do O interior de pessoal São fez um Paulo. cordel com ladrilho? Curiosidade. Isso, e daí tem gente que faz cordel, né? Que faz o poema de cordel ali a partir do ladrilho, né? Eles têm uma facilidade Tem. a De partir repente, né? Tem de um bastante. mote sai aquele repente, né? Então é muito legal esse casamento das artes plásticas com a poesia. Eu já fazia isso antes e até por isso eu não chamo Desentengue o ateliê, Uhum. porque ele foi além, né? Ele é um ateliê de arte em ladrilhos de papel Sim. que trabalha com as artes plásticas e a poética, E, né? Laura, no final, teu ateliê é itinerário, né? Daqui a pouco tá visitando todos os É, Brasis, né? e pode até ser itinerante. Inclusive, Sim, tudo, eu ia né? fazer um ateliê lá no como é que chama? AGNAP, que é uma associação. Eu ia fazer um trabalho voluntário lá com mulheres, e daí veio a pandemia, eu acabei não fazendo, e agora a minha organização, eu não tenho mais tempo de ir até lá, né? Eu te dou uma Porque sugestão. Você chegou a fazer aquela oficina literária no presídio de Piraquara? ainda não. Uhum. Porque oferecer para eles a parte de desenho é bem interessante. Aham. Porque quando a gente foi no início das Marianas lá, elas estavam sedentas para a expressão porque não podiam usar o lápis, porque o lápis é pontudo. Então, elas não Aham. conseguem escrever presas. Olha só, a gente pensando assim, né? Não consegue escrever presas porque eles acham que podem uma atacar a outra com lápis. Então, na Uhum. hora que elas têm alguma coisa nesse sentido de expressão, é todo esse tempo que ficaram sem poder expressar em nada. Imagine com a Bem caneta nanquim, interessante. então, que a pontinha é bem Ah, fina. não, mas formidável desenhar no papel, né? Digo, para estar Uhum. focando, né? Não, eu acho que sim, eu acho que o meu problema agora é que a minha organização ficou tão cheia que eu não tenho como ir até o lugar, né? Ah, entendi. Por enquanto, entendeu? Então, eu tenho que esperar baixar essa poeira de trabalho online e presencial para eu poder ter o tempo de dedicar para mulheres, né? De uma, De uma uma forma certa forma, você está gratuita. gerenciando diversos ateliês em vários lugares, né? Isso. E É, esse do Ceará presencial foi fabuloso. Foram 25 mulheres, né? Nós ficamos numa pousada maravilhosa chamada Olinda, né? olha, Pousada Olinda.
e a gente trabalhou a biodança e o ateliê de artes em ladrilho de papel, as duas coisas juntas, porque a Zesa é facilitadora de biodança, então foi muito legal, mobilizou em 2 dias praticamente, gente que não desenhava saiu toda orgulhosa, com ladrilhos, com expressões artísticas, né? Foi muito A bacana. biodança também auxilia muito na questão do sagrado feminino, né? Despertar isso, né? Para ser expresso. Isso, Então, ela ficou tão entusiasmada que ela disse, Laura, vamos fazer outro em novembro? Disse, bora lá, né? Mas daí eu posso ir no sentido de que eu vou como um trabalho profissional, né? Agora, para o trabalho voluntário, eu tenho que me reorganizar para conseguir esse espaço de ir e vir e ser produtivo, né? Porque não adianta eu ir lá, ficar rapidinho, já ter que sair correndo para fazer outra coisa. Eu tenho que organizar o espaço para passar amanhã ou passar a tarde, né? Mas se você tiver interesse nessa questão da penitenciária, eu tenho contato. Tá jóia, tá jóia. Legal. E, Laura, ao seu ver, quais são as práticas preventivas em sustentabilidade humana que a Lara Montserrat, que é um ateliê já, faz a diferença como alquimista do agora, para nos ajudar nessa cocriação do nosso novo futuro pós-pandemia, assim? Eu acho que é um pouco isso, é a gente poder transformar os sentimentos da gente em poesia, em imagem, né? Poder comunicar a importância do cuidado que a gente precisa ter com as pessoas, com a natureza, com as coisas, com as convivências, né? O nosso autocuidado também, né? O nosso autocuidado. Então, por exemplo, quando a minha mãe faleceu, eu fiz um poema para ela no chuveiro, né? Quando eu fiz 2 poemas, um que foi o Saudade, que eu fiz no chuveiro, e quando eu recebi a notícia da morte dela, que foi antes do Saudade, também eu fiz no chuveiro, né? Porque daí chorando com a água caindo, né? Como se eu estivesse numa cachoeira, e a expressão por meio da poesia. Então, eu acho que essa é uma contribuição para esse agora, sabe? Para a gente trabalhar com os nossos sentimentos, a gente aceitar o sofrimento. Também né? tem uma contribuição também de um lado da Laura, da vertente social, né? Isso. Aí eu queria até te homenagear esse livro aqui, que é qual o Sangue Sagrado, né? Que é do coletivo Marianas, que é de uma coleção grande, né? E tem uma poesia maravilhosa, gente, da Laura, que se chama Marielle, olha só. A Marielle que ficou está no ar, no mar, entranhada em nós. Mergulha nas profundezas, navega em mar alto, fortalece pessoas, envolve continentes, surfa nas ondas do Planalto. Presente na luta, na liberdade, incomoda. Presente no luar, na loucura, desacomoda. Vida que ainda venta, voa, vocifera, varre vergonhas e vira a mesa. Morte covarde de intenção de calar, silenciar, sumir e apagar. Doce ilusão de bandido, como semente que morre para dar lugar à flor. Marielle fez nascer em nós vontade de navegar, de surfar, de gritar, de denunciar, de anunciar a luta e o amor. Marielle, presente no cotidiano alfabeto. Agora são as letras do alfabeto. Anúncio dos direitos, busca da igualdade, coragem de dizer e fazer, dignidade para viver, esperança para planificar, força para executar, ginga nos planos e saídas, história para continuar, inquietude por toda a vida, janela para vislumbrar, lutadora, mulher negra, obstinada, pobre e poderosa.
Quem pode lhe impedir? Silenciada por arma covarde, Talabarte de luta impediu a queda. Ubuntu, o findar da tarde. Retoma sua voz, o nó desenreda. O X da eliminação resultou em zebra na loteria da vida. Apesar de tudo, Marielle está presente, símbolo de resistência. Viva ou morta, sua voz incomodará autocentrados e também a presidência. Eu adoro esse poema também, né? E aí eu queria também ler um poema para uma outra mulher muito importante para mim, né? Que foi minha mãe, que a minha mãe me ensinou essa parte da revolucionária, né? Minha mãe era uma revolucionária. O nome dela é poderoso, né? É forte, é egípcio, Isis Montserrat, né? Isis Sanson Montserrat. E então eu vou ler esse poema que eu fiz no chuveiro para ela como, vamos dizer assim, uma forma de arma, né? Para a gente lutar com as coisas que a gente precisa lutar dentro de nós e com tudo que está acontecendo por aí, né? Então, eu escrevi assim: viver é nascer, conter energia, andar, correr, fazer folia, crescer, sentir a falta, protestar, mostrar a garra, amar e viver a magia. Tristeza escondida, segurar a barra, sorriso em alta, missões cumpridas. Assim viveu Isis. Viver também foi ser companheira, casar, germinar, florescer e frutificar. Combater a canseira, estar de corpo presente para o outro que sente segurança no olhar. Lutar, ser guerreira, fazer acontecer sem medo de enfrentar. Assim viveu Isis. Sem dúvida, viver foi simbolizar, dar outras formas à realidade, fazer arte, transformar argila em objeto, estudo em facilidade, mistura em várias cores, combinações singulares, objetos em afetos, traços em movimento, dores em gracejos, imaginação em sentimento, distâncias de bons lugares. Assim viveu Isis. Mas viver também é possível quando o corpo perece. Incrível humanidade que, com energia transformada, carrega dentro de si vida junto com saudade. Como parte de várias histórias, personagem de tantos atos, vive-se na subjetividade, de prece que amansa, da memória que tece, e assim vida eterna se alcança, no cultivo da imagem, da referência, das lições, das conquistas, vive-se em doce e merecida lembrança. E assim viverá Isis, em nossos corações, como luz que brilhou numa concreta existência, e agora, com outro brilho, com amor e sapiência, guiará o hoje e o amanhã daqueles a quem tocou, com vida em essência. E assim viveremos com Isis. Muito lindo. Eu adoro esse poema. Fazia tempo que eu não li, até me emocionei. E eu lembrei Mas eu acho que uma outra mulher forte também. Ó. Ah, Tuída. Então, essa tem a ver com a minha missão aí, mais de artista plástica, mas juntando as duas coisas, né? Então, conta pra gente quem é a Tuíra. A Tuíra é uma indígena caiapó, né? Que luta pela preservação das terras indígenas no norte do Brasil, né? Ela ficou conhecida por lutar lá no Pará com a entrada das usinas elétricas e que iam estragar as terras indígenas, e ela foi até o Congresso com seu facão, né?
enfrentou aquela almarada lá, né? E então as Marianas, que é um grupo de mulheres feministas que luta pela valorização das mulheres, e entre elas com a nossa maior mulher, né, que é a Gaia, o Sim. cuidado, né, da Gaia, da terra. Nós organizamos, quem organizou, na verdade, foi uma de nós, a Joema Carvalho, que é uma engenheira florestal, organizou esse livro no qual a gente uniu, né, esse cuidado de ser feito todo ele por mulheres, né? Então, a capa foi feita por mim, ilustrada por mim, o livro todo foi ilustrado por mim, a fotografia da ilustração foi feita por uma fotógrafa mulher, a editoração do livro, a revisão, tudo foi organizado por mulheres. Já tem uma edição que é em e-book, e essa que é em papel. Aqui entraram mais algumas mulheres, né, que não tinham conseguido entrar na edição em e-book. E aqui a gente traz, né, como se fosse um canto para a preservação da nossa Claro, casa, mostra da a nossa floresta que você redonda fez. casa. Hã? A floresta com Qual os que você quer? bichinhos. A floresta com os Ah, tá, bichinhos. esse aqui, da página 20. Isso. Olha que coisa maravilhosa. É uma ilustração, né, que traz a ideia de todos, né, do todo, da coisa da floresta, da cidade, da preservação, das relações, né, da festa, da integração, né, A que nós sustentabilidade precisamos. humana, né? Um precisa do outro Isso. todo o tempo, cooperação. Se você vê aqui, tem os animais, tem a cidade, tem a floresta, tem as mãos, tem os pés, tem as pessoas, né? Uma Tem os floresta rios. viva, muito lindo. Né? E então a gente ilustrou aqui, por exemplo, né? Eu acho que aqui é a Mata Atlântica, nós temos aqui o Cerrado, né? E, enfim, a gente foi trabalhando nesse livro com a ideia também de fortalecer o feminino, né? As mulheres trabalharam nesse livro, as mulheres escreveram coisas importantes, denunciaram, anunciaram, né? Que é o papel da arte, né? O papel da arte é de denunciar o que está acontecendo e anunciar novas possibilidades, né? E aí estamos nós nessa luta, e essa é um pouco da Laura, que você diz, a alquimista do agora, né? Tudo, né? Que luta por essa sustentabilidade do ser humano, mas sem desconsiderar que ele faz parte de toda essa cadeia e que ele não é mais importante, né? Nós não somos mais importantes que a nossa casa redonda, que precisa ser cuidada todos os dias, a todo instante. Né? Laura, você falou tantas sábias palavras que eu vou pedir para você deixar uma mensagem só, você já deixou várias, né? Então, deixa uma mensagem tua de coração aos nossos teleweb espectadores, os nossos almados cultivadores do bem, então. Certo. Você já Acho que falou. a mensagem é essa, Carla. É agradecer, né, a paciência de vocês em me ouvirem Ai, é uma e delícia te ouvir. deixar essa mensagem de que, por maior que seja o sofrimento, né, por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade que está posta em nossa frente, a gente pode usar a arma, né, a arma da pena, do pincel, da expressão do sentimento que a gente sente, né, seja ele indignação, seja ele emoção, seja ele amor, seja ele amizade, seja ele tristeza, alegria, a gente pode transformar, não guardar só aqui nessa caixinha, mas
Transbordar. transformá-lo e deixá-lo transbordar, deixá-lo se expressar para que outras pessoas se identifiquem, para que outras pessoas, assim como eu me identifiquei, né, com a arte da Suzy, do João Belo, dos poetas que eu ia lendo nessa roda, né, como eu me identifiquei com a arte do meu avô, com as palavras belas, que meu pai era um poeta também, ele escrevia coisas muito lindas. Então, na medida que as pessoas colocam para fora, outras pessoas podem se apropriar disso e transformar isso em expressão e em poder de luta mesmo, né? Para que esse mundo possa ir melhorando, né? Se a gente não consegue melhorar todo ele, o pedacinho que a gente está, talvez a gente consiga deixá-lo A gente faz mais uma pequena brilhoso. diferença nossa, né? É, Fazer diferença, né? deixá-lo mais brilhoso. Olha, então, Então é gratidão de isso. coração, Laurinha, assim, por trazer um pouco de você para todos nós hoje. E foi uma delícia Uhum. conversar contigo. Ah, que bom, que bom. Eu também adorei conversar com você. Espero que esse teu canal ele já está fazendo a diferença e continue fazendo a diferença também para essa sustentabilidade humana que tanto estamos precisando nesse momento e vamos precisar sempre, né? Um Porque o ser despertar humano é sempre coletivo, né? uma surpresa. Obrigadão. Grata. Então, a mensagem de hoje é o seguinte: se todo mundo assumir os desafios atuais, nós temos a força, como alquimistas do agora, de co-criar o nosso novo futuro na pós-pandemia. E se você é um empreendedor, ou CPF, ou PJ, e acredita num programa para criar uma rede de saúde com vida sustentável humana, escreva um e-mail para saudeconvidas@gmail.com. E você já se perguntou e sabe responder no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse nosso novo futuro? Venha ser nosso novo alquimista do agora, assim como a Laura Montserrat, e ser entrevistado aqui por mim. E gratidão ao carinho, às palavras e ao e-mail diário de todos vocês. E saúde com vida fica por aqui e até o próximo programa. Namastê, Laura. Namastê.